Estamos de volta para o nosso segundo momento da nossa aula de língua portuguesa de hoje, gente. Então, vamos lá? Eu e vocês já sabemos, dia de sexta-feira, nosso segundo momento, nós temos um encontro marcado com os descritores Saeb. E aí você já sabe que nós vamos resolver muitas questões, pensar bastante, conhecer vários textos, e é isso que a gente vai fazer. Só que antes, nós temos aquele momento especial que é o momento de fluência, né? Toda semana nós temos um texto específico onde a gente vai treinando a nossa leitura, vendo como é que está a nossa entonação de voz. E hoje nós vamos fazer aquela leitura cronometrada, que você já sabe também como é. Mas vamos relembrar? Você vai fazer o seguinte, você vai pegar um cronômetro, um relógio, um celular e vai marcar ali em quanto tempo você lê o texto inteiro. E também você vai marcar quantas palavras você consegue ler em 1 minuto apenas, tá bom? E essas informações você pode enviar para o seu professor conforme está acordado com ele. Você pode enviar pelo WhatsApp, se ele pediu para enviar pelo WhatsApp, ou pela plataforma, nos comentários, escrito na atividade, eu não sei. Mas vê com ele direitinho e vamos fazer a nossa leitura. Vamos lá, gente? Super refrescante. Saiba por que nós precisamos tanto de água. Todo mundo diz que a gente tem de beber bastante água. A água está presente em todas as reações químicas que acontecem no corpo. Além disso, transporta oxigênio, alimentos e sais minerais para as células, atua nos sistemas digestivo, respiratório e nervoso, limpa e refrigera o organismo e faz parte da composição do suor, do cérebro e até dos ossos. É importante beber pelo menos 4 copos de água por dia, mesmo que não esteja com vontade. Segundo os médicos, quando sentimos sede, é um sinal de que já passou da hora de beber água. E aqui nós temos a referência do nosso texto, não é? E eu quero que você faça esse texto aí, a leitura dele, na presença de um familiar, se possível, e mande todas as informações que eu pedi para o seu professor. Combinado? Então vamos continuar. Nós temos agora algumas questões, né, do Saeb, e antes disso nós vamos saber quais são os objetivos da nossa atividade. Olha só. Reconhecer relação entre pronomes e seus referentes em fábulas, poemas, contos e tirinhas. Identificar assuntos em comum a 2 reportagens, isso quer dizer que nós vamos conhecer 2 textos diferentes e ver o que tem em comum entre eles. E também identificar formas de representação de medida de tempo em reportagens. Então vamos lá, gente? Trouxe para vocês essa tirinha que eu gosto muito, acho que já deu para perceber que eu gosto muito de Cebolinha, Mônica, toda a turma da Mônica, né? Então vamos ler com atenção. Olha só, o Cebolinha chega para a Mônica e diz assim: Mônica, me disseram que você queria montar um castelo de caixa de papelão. Como um galoto forte e proativo, eu vim ajudar você, porque é um trabalho pesado. Que fofo! Mas tem hora que você não me conhece, tem hora que parece que você não me conhece. A Mônica já tinha montado o castelo inteiro, gente, fala a verdade. Caixa de papelão, trabalho pesado? Não é não, né? Então vamos lá. Vamos ver aqui, observar o primeiro quadrinho. A palavra destacada que nós temos nesse primeiro quadrinho, onde Cebolinha está falando. A palavra destacada é a palavra você. Você é um pronome. E você sabe que o pronome é aquela palavrinha utilizada para substituir um nome? Então, o pronome você é um pronome de tratamento, é um pronome que nós utilizamos para falar com alguém. Então, vamos lá. No primeiro quadrinho, a palavra destacada se refere a quem? Quando nós estamos buscando compreender a referência do pronome, ou seja, a quem se refere aquele pronome, é muito importante a gente levar em consideração quem está falando, tá bom? E com quem está sendo falado, com quem essa pessoa está falando. E essas são perguntas chaves para a gente encontrar a nossa resposta. Então, vamos lá para as alternativas? Olha só. A palavra você se refere a quem? Letra A, a Mônica. Letra B, ao castelo. Letra C, ao Cebolinha. Ou letra D, ao leitor? O que você acha? Alguns segundinhos para você pensar. E já a gente vem com a nossa resposta, tá bom?
Vamos lá, gente. Então, a quem se refere a palavrinha você na fala de Cebolinha? E vamos lembrar daquilo que nós já falamos em outra aula. Olha só, quando eu quero saber a quem se refere o pronome, geralmente eu tenho que fazer uma perguntinha. Quem, né? A frase é: me disseram que você queria montar um castelo de papelão. Você. Quem está falando nessa frase é o Cebolinha. Ele está falando com ele mesmo? Não. Portanto, a letra C já está totalmente descartada, né? Porque esse pronome não se refere a ele. Com quem Cebolinha está falando nessa tirinha, nesse quadrinho especificamente? Se você respondeu que é com a Mônica, parabéns. O pronome você se refere a Mônica nesse quadrinho, tá bom? Quando ele diz, me disseram que você queria montar um castelo, ele está falando com a Mônica. Então, a palavra você está se referindo a quem? A Mônica, com quem ele está falando. Vamos continuar? Na fala de Cebolinha ao lado, o pronome eu indica que ele está falando. Olha só. Temos aqui a fala do Cebolinha. E esse pronome eu indica que ele está falando. Letra A, da Mônica. Letra B, do castelo. Letra C, de si mesmo. Ou letra D, do trabalho. Gente, essa questão está muito fácil. O Cebolinha está falando, ele está usando um pronome, que é o pronome eu, que é o pronome que fica na primeira pessoa, aquela pessoa que fala. Então, a quem está se referindo esse pronome, gente? Quando eu digo eu estou falando de quem? Parabéns para você que disse, eu estou falando de mim mesmo, né? Exatamente. Então, Cebolinha, nesse quadrinho, ele está se referindo a si mesmo, ele está falando dele mesmo. Então, quando ele diz, eu vim ajudar, esse pronome está se referindo ao próprio Cebolinha, ele está falando de si mesmo. Parabéns para você que acertou. Então, vamos lá, gente. Mais uma questão. E aqui nós temos aqui dois pronomes destacados no último quadrinho. E os pronomes destacados são você e me. Você, pronome de tratamento, né? E me é o pronome oblíquo, que é um pronome ali utilizado para a gente fazer sempre umas ligações ali nas frases. Então, vamos lá. Os pronomes destacados no quadrinho ao lado se referem respectivamente. Letra A, ao Cebolinha e às caixas. Letra B, ao Cebolinha e ao castelo. Letra C, a Mônica e ao Cebolinha. Ou letra D, ao Cebolinha e à Mônica. A fala aqui não é mais do Cebolinha. A fala nesse quadrinho é da Mônica. Vocês precisam prestar atenção também nisso aqui, tá? A fala é a seguinte. Mas tem hora que parece que você não me conhece. Então, nós temos dois pronomes. Quando a Mônica diz você, ela está se referindo a quem, gente? Ela está se referindo ao Cebolinha, não é verdade? Porque é com ele que ela está falando. Lembra que o você é um pronome de tratamento, é o pronome que nós usamos para falar com outras pessoas? Então, a palavrinha, o pronome você, está se referindo ao Cebolinha. Ok. Mas quando ela diz assim, não me conhece. Quando ela coloca o pronome me, ela está se referindo novamente ao Cebolinha? Será? E aí, gente? 2 segundinhos para você pensar. Olha, já te dei uma dica aí de metade da questão. Agora você vai tratar aí de escolher uma alternativa para você. E já já a gente vem com a resposta. E aí, gente? Conseguiram encontrar a resposta? Fizeram a sua escolha? Vamos lá, então? Mas tem hora que parece que você não me conhece. Os pronomes destacados no quadrinho se referem respectivamente a quem? Quando a Mônica diz você, ela está se referindo ao Cebolinha. Então, gente, olha só. Automaticamente, a letra C a gente já descarta, né? Porque a palavra você não se refere à Mônica, né? Porque é ela mesma que está falando. E aqui nós temos o outro pronome, que é o pronome me. Ela diz, você não me conhece. Quando ela fala esse pronome, ela está se referindo a quem?
ela está se referindo a ela mesma, né? E aqui nós temos a alternativa correta, que é a letra D. Nessa fala da Mônica, os pronomes destacados se referem respectivamente ao Cebolinha, que é o pronome você, e à própria Mônica, que é o pronome me, que é um pronome pessoal oblíquo e está sempre na primeira pessoa, ou seja, que é a pessoa que fala, né? Então vamos continuar? Agora nós vamos fazer a leitura de uma fábula, pessoal. E uma fábula bem interessante. Eu não sei se vocês já conheciam essa fábula. Também é uma fábula de Esopo, mas está aqui adaptada por Nicéias Romeu Zanchetti. Então vamos lá? A raposa e a máscara. Num certo dia de verão, a raposa passeava pelos campos e encontrou em seu caminho uma máscara de homem. Pegou-a com grande curiosidade e, examinando-a detidamente, reparou que era oca por dentro. Ao ver isso, ela não conteve o riso e disse: é pena que uma cabeça de rosto tão lindo não tenha miolos. E foi-se embora rindo e julgando aquela máscara que lhe parecia tão insignificante. Moral da história: de nada vale uma boa aparência se não tiver juízo. Fábula de Esopo. E é verdade, né, gente? Nem só de aparências vive o homem, né? Nós precisamos ter conteúdo, né? Então vamos lá, pessoal, olha só. No trecho, uma raposa passeava pelos campos e encontrou em seu caminho uma máscara de homem. O pronome destacado refere-se, letra A, à máscara, B, à raposa, C, ao campo ou D, ao homem. Lembre-se sempre que aquela perguntinha básica para a gente encontrar a referência do pronome, né? Quem? Sobre quem está sendo falado? De quem está sendo falado? E aí nós vamos perceber. Uma raposa passeava pelos campos e encontrou em seu caminho. Caminho de quem? No caminho de quem que estava uma máscara de homem? Aí, você já encontrou a resposta? Vou te dar mais uns segundinhos para você pensar direitinho, tá bom? Vamos lá, gente. Então, esse pronome, o pronome seu, ele se refere à máscara, à raposa, ao campo ou ao homem? O caminho é de quem, gente? Quem era que estava caminhando, passeando? Ah, parabéns para você que vai acertar essa questão. Olha só, gente, letra B. O pronome seu, neste trecho, se refere à raposa, né? Então, vamos continuar? Nós vamos ler agora duas reportagens, tá? A reportagem 1 tem esse título aqui. Experiência de trabalho voluntário pode ajudar a conseguir o primeiro emprego. Currículo de jovens engajados, comprometidos com causas sociais, que doam a parte do tempo que têm para ajudar sem receber dinheiro, tem feito diferença no mercado. Aí, essa matéria foi veiculada no Jornal Nacional no ano de 2019. Vamos começar a nossa leitura? Os brasileiros mais jovens que procuram o primeiro emprego têm percebido que os empregadores têm aplicado um critério novo na seleção de pessoal. E isso pode fazer toda a diferença na disputa por uma vaga. Oportunidades para um novo começo é o que uma organização sem fins lucrativos oferece aos refugiados que chegam em São Paulo. A voluntária e estudante Laura é o primeiro contato de quem vai procurar ajuda. Ela é voluntária há 1 ano e meio. Tem transformado muito o meu olhar sobre o ser humano em si. A experiência que você adquire aqui é muito valiosa e ajuda muito na história profissional, afirmou Laura de Almeida Lopes Tomás. Um aprendizado que cada vez mais jovens têm procurado em uma ONG que encaminha voluntários para outros países. Em 2018, foram 6.000. O trabalho de voluntariado é um trabalho onde a pessoa sai completamente da sua zona de conforto. A gente fala de uma pessoa que consegue entender uma realidade que não é a dela e tomar ação frente a isso, disse Gabriela Toso, diretora das Relações Públicas no Brasil, da AIESEC. Jovens engajados, comprometidos com causas sociais e que doam uma boa parte do tempo que têm para ajudar sem receber dinheiro.
Essa experiência do trabalho voluntário tem sido cada vez mais valorizada nos processos de seleção das empresas. Para quem está na batalha pelo primeiro emprego, especialmente neste momento em que a concorrência é enorme, o voluntariado tem feito muita diferença no currículo. É o que diz o dono de uma empresa especializada em recrutamento. Já diferencia muito de outros candidatos, até mesmo que tiveram alguma experiência profissional, mas uma experiência super operacional e menos rica do que a que ele teve, opinou Felipe Molica de Carvalho, sócio da Rai Human Capital. O voluntariado faz parte da vida do Rafael desde que ele tinha 15 anos, experiência que destacou o jovem no mercado. Há 8 meses, ele conseguiu a primeira assinatura na carteira de trabalho. Te desenvolve de uma forma pessoal muito grande para conseguir, de fato, encarar outras coisas aí na vida, seja dificuldades, seja desafios e por aí vai, afirmou o trainee Rafael Leles. Então, nós temos aqui nossa reportagem de número 1 e já temos uma questão para você responder comigo, tá bom? Nesta reportagem, o trecho destacado que não expressa uma medida de tempo é, olha só. Nós temos aqui 4 trechos da reportagem que nós acabamos de ler. Dentro desses trechos, nós temos uma partezinha que está uma expressãozinha destacada. Eu quero que você encontre aí uma expressão que não expressa uma medida de tempo, tá bom? Então, eu vou ler com você e você vai escolher a sua alternativa. Eu quero a expressão que não é uma medida de tempo, aquele trecho destacado que não expressa uma medida de tempo. Vamos lá? Letra A. Especialmente neste momento em que a concorrência é enorme. A expressão na letra A é neste momento. Letra B. O voluntariado faz parte da vida do Rafael desde que ele tinha 15 anos. A expressão destacada na letra B, desde que ele tinha 15 anos. Letra C. Há 8 meses ele conseguiu a primeira assinatura na carteira de trabalho. E a expressão destacada é há 8 meses. Letra D. O voluntariado tem feito muita diferença no currículo. A expressão destacada é muita diferença. Então, gente, dessas 4 expressões destacadas que nós temos aqui, qual delas não expressa a medida de tempo? 2 segundinhos para você pensar. Vou te dar um tempo para você pensar e a gente vem com a resposta em seguida, tá bom? Vamos lá, pessoal. Já conseguiram aí identificar a frase que não expressa, o trecho destacado que não expressa uma medida de tempo? Então, vamos lá fazer aqui as nossas considerações. Na letra A expressão destacada é neste momento. A palavra momento faz referência a tempo, não é, pessoal? Então, essa daqui a gente já não vai marcar de jeito nenhum. Na letra B, a expressão destacada é desde que ele tinha 15 anos. E essa expressão, ela faz referência a uma medida de tempo, né? Idade, desde que ele tinha, né? A própria expressão desde que faz aí uma menção ao tempo. Na letra C, nós temos a expressão há 8 meses, que também expressa a medida de tempo. E na letra D, temos a expressão muita diferença. E aqui na letra D, gente, não temos aí um trecho destacado expressando medida de tempo. E é a nossa alternativa correta, tá bom? Vamos continuar? Agora nós vamos para a nossa reportagem de número 2. Em ano de pandemia, voluntários se reinventam para continuar ajudando. Reportagem de Cristiane Bonfim. Até o fim do ano passado, 6,92 milhões de brasileiros praticaram algum tipo de trabalho voluntário no Brasil, de acordo com dados do IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Essa multidão de pessoas que se dedica a ajudar o próximo precisou se reinventar em 2020, quando o contato físico, tão importante em atividades como esta, foi restringido por conta da pandemia do Covid-19.
cuidadores de idosos, contadores de história, pessoas que distribuem doações à população de rua ou que visitam pacientes em hospitais levando conforto, professores de cursos gratuitos tiveram de parar, pensar e criar diferentes formas de continuar o trabalho. Fiquei muito frustrada quando fomos informados que precisaríamos interromper temporariamente as nossas atividades. A minha preocupação e dos outros voluntários era parar quando as pessoas mais precisavam da gente. Eu só pensava nas pessoas que estavam perdendo emprego e renda e que, por conta da pandemia, não tinham literalmente para onde correr. Lembra Alessandra Abreu Cripa, de 49 anos. Formado por mais de 600 voluntários, o voluntariado Einstein atua em 6 frentes, entre elas o PECP, Programa Einstein na comunidade de Paraisópolis, onde a Alessandra trabalha. Mas pela primeira vez em 60 anos de história, no dia 17 de março, o voluntariado não viu alternativa que não suspender temporariamente as atividades presenciais. Então, nos mobilizamos para promover as campanhas de doação, pensando em ajudar as famílias mais afetadas pela crise. Em poucos dias, a presidente do voluntariado, Thelma Sobol, com o apoio dos agentes comunitários de saúde, mapeou as necessidades de moradores das regiões de Vila Andrade e Campo Limpo. Inicialmente, era urgente a arrecadação de kits de higiene para uma população de 50 mil pessoas. Longe, mais perto. Alessandra, que atuava na frente da educação cidadã, trocou os atendimentos presenciais na biblioteca em Paraisópolis por uma agenda e telefone. Liguei para todos os meus contatos e amigos do meu marido e pedi doações. Era como eu podia ajudar naquele momento. Tivemos que nos reorganizar muito rápido para continuar atendendo as pessoas. Conta. A reportagem ela tem uma continuação, mas a gente vai parar por aqui. Então, nós vamos agora, gente, para falar a respeito do que essas duas reportagens têm em comum. As duas reportagens lidas, elas falam sobre, olha só, letra A, os diferentes tipos de trabalho, letra B, a pandemia e o trabalho, letra C, o trabalho voluntário ou letra D, a vida profissional. O que é que você acha? Nós temos aqui duas reportagens, né? E elas têm um assunto em comum. Qual dessas alternativas você escolhe? Pensa um pouquinho, conversa com os seus familiares aí e já já a gente traz para você a resposta. Então, gente, vamos voltar aqui, vamos ver aqui sobre o que essas duas reportagens elas falam. Será que elas falam sobre diferentes tipos de trabalho? Não, a gente nem falou realmente em muitos tipos de trabalho aqui, não é? Será que as duas reportagens falam sobre pandemia e trabalho? Não. As duas reportagens, elas falam até mesmo sobre trabalho, mas sobre pandemia, só a última, né? A reportagem 2 que fala. As duas reportagens falam sobre o trabalho voluntário? Sim, as duas reportagens falam sobre o trabalho voluntário, não é? Na primeira reportagem, nós vimos que o trabalho voluntário, ele ajuda no currículo dos jovens que ainda não tiveram seu primeiro emprego, né? Chama a atenção a pessoa que apresenta no seu currículo um trabalho voluntário. E na reportagem de número 2, nós vimos como o trabalho voluntário precisou se reinventar durante a pandemia, né? E aqui nós temos a nossa resposta, gente, letra C. As duas reportagens lidas falam sobre trabalho voluntário. Ok, pessoal? Então, vamos lá? Trouxe para vocês aqui um pequeno resumo das atividades que vocês terão hoje, né? Essas atividades estão aí na plataforma, no WhatsApp, eu não sei como é que o seu professor combinou com você, mas são atividades propostas para hoje, tá? E aqui nós temos uma fábula, o urso e as abelhas. Você vai ler essa fábula com bastante atenção em casa e depois você vai responder a questão número 1. A questão número 1 diz assim:
em adivinhando o que ele queria. A palavra destacada se refere a, letra A, ao mel, B, ao urso, C, ao tronco, ou letra D, ao campo. Você vai ler a fábula, encontrar esse trecho e responder a pergunta. O pronome ele está se referindo a quem nesse trecho, tá bom? Responde aí. Outra coisa que você vai fazer também é fazer a leitura de mais duas reportagens, aliás. A primeira reportagem tem como título: Animais de estimação podem trazer mais bem-estar durante isolamento social. Então você vai ler toda essa reportagem em casa, com tranquilidade, com calma, com muita atenção, tá bom? Olha só, vem até aqui a nossa reportagem. E nós temos também a reportagem de número 2, que tem como título: Pandemia e isolamento aumentam procura por cultivo de plantas em casa. E aí nós temos mais essa reportagem para você fazer a leitura. Após a leitura das duas reportagens, você vai responder as questões seguintes. Questão número 2. Qual o assunto que tratam as duas reportagens? Letra A, o cultivo de plantas e a criação de animais. Letra B, o cuidado com os animais durante a pandemia. Letra C, as melhores espécies de plantas para se cultivar na pandemia. Ou letra D, atividades que ajudam a aliviar os problemas causados pelo isolamento social. Escolhe aí a sua alternativa, marca, depois manda toda a atividade para o seu professor. Questão de número 3. Na reportagem 1, o trecho destacado que expressa a medida de tempo é... Você vai ler as 4 alternativas e vai escolher a alternativa que expressa a medida de tempo, tá bom? Dentre essas 4, tem um trecho destacado que expressa a medida de tempo e você vai marcar. E temos a questão 4. Na reportagem 2, o trecho destacado que expressa a medida de tempo é... Nós temos mais 4 trechos da reportagem 2. Você vai ler principalmente os trechos destacados e vai verificar qual dessas 4 alternativas expressam medidas de tempo. Ok, pessoal? Tudo certo? Então, esse é o nosso Para Casa. Estamos chegando ao final da nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado, aprendido bastante. Muito obrigada pela sua companhia. Beijos para vocês. Tchau, tchau.